O Parlatório Livre e a Rádio Vida Melhor FM têm a alegria de receber o doutor Alessandro Lemos Passos Loyola, médico formado pela Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia do Espírito Santo, na cidade de Vitória. Seja muito bem-vindo, é uma satisfação, uma alegria recebê-lo. Valeu, que agradeço estar com vocês aqui. Vamos lá, vamos descascar esse pepino aí. Ou abacaxi, ou o que for. A gente faz uma salada ou faz um suco. Doutor, para começar, quero te perguntar, a burrice e a covardia, ela tem limite? Para mim, não. Acho que não tem, não. Talvez elas sejam finitas porque nós somos animais finitos, né? Mas dentro da existência de um ser humano, eu acho que não. Eu acho que as duas tendem ao infinito. Dá para uma pessoa ser infinitamente covarde e infinitamente burra. E aproveitando dessa máxima, os nossos políticos têm utilizado essa realidade para se arvorar contra o cidadão médio? Ah, tem, né? Com certeza. Mas é só aqui não, viu? Isso acontece na Itália, está acontecendo na França, está acontecendo na Inglaterra, no Peru, na Argentina. Então, nesse caso, você particularizar medidas autoritárias ou condutas estúpidas como sendo alguma coisa exclusiva de uma prefeitura ou um governo estadual no Brasil, é você perder o big picture. É você não estar com a visão geopolítica. Isso é no mundo inteiro. É global, no mundo inteiro. É global. O que a gente experimenta na nossa rua, no nosso prédio, no nosso condomínio, é simplesmente um sintoma familiar, pessoal, de um transtorno que está varrendo o mundo inteiro. Baseado nessa tua fala, esse medo, essa celeuma, ela está sendo atualizada com sucesso por uma visão de mundo de um grupo que tem afrontado ali as questões mais basilares da sociedade? Você vê isso como um processo de preditismo? É bem complicado para algumas pessoas aceitarem que existe algo como uma nova ordem mundial. Quando você fala sobre nome, a impressão que eu tenho é que algumas pessoas já começam a se levantar da mesa como se você estivesse falando que a Terra é plana. Mas não, né? Existe sim um grande grupo de financistas no mundo que sempre trabalha no sentido de preservar suas próprias fortunas ou aumentá-las. A quantidade de pessoas que faturou bilhões de dólares ao longo dessa crise pandêmica que a gente passou torna inevitável você constatar que sim, há um grupo de pessoas que tem poder, dinheiro e influência suficiente para causar uma coisa desse jeito no mundo. E eles tentaram várias vezes, a única diferença é que dessa vez agora eles obtiveram um grande sucesso. Outras vezes eles também obtiveram sucesso, mas não no tamanho monumental que aconteceu agora. Então, para você ter ideia, nos Estados Unidos, durante o período da pandemia, os bilionários americanos aumentaram a fortuna deles em 565 bilhões de dólares. Os bilionários chineses ficaram 41% mais ricos só por causa da pandemia. Se você acha que os caras aproveitaram a situação, você não está vendo o quadro inteiro, novamente. Por que eu vou esperar uma situação para me aproveitar dela se eu posso produzir essa situação? Quer dizer, é um processo muito mais amplo, uma gripe, um vírus, é um processo muito bem engendrado para atacar várias frentes e assim aqueles, como o doutor já citou, se locupretarem dessa situação e também impor novas sanções, reorganizar a sociedade, é mais ou menos por aí? Mais ou menos por aí. Mas nunca no sentido de tornar a sociedade melhor, não. O objetivo não é esse. E o objetivo também não é poder, exatamente. O objetivo é manter a minha fortuna intocada e, se for o caso, ampliá-la um pouco. Se eu precisar derrubar governos, fazer governos, trocar sistemas de poder, tudo bem, mas o objetivo nunca foi o poder como fim em si, mas o poder como uma ferramenta para que eu mantenha aquele status. A gente conhece aquela máxima de olha o lobo, né? Será que eles querem que a gente acredite que o lobo não existe? Porque me parece, me corrija se eu estiver errado, que eles querem desacreditar. O doutor foi feliz quando disse que quando a gente começa a falar sobre essa teoria de conspiração, sobre nova ordem mundial, parece que eles precisam infantilizar essa visão e desacreditar quem fala disso, para eles poderem avançar aí nessa agenda que me parece, pelo que eu tenho visto, bastante nefasta. É mais ou menos por aí? O povo tem mania de falar que quem lacra não lucra.
Mentira. Mentira. Lucra. Os bilionários brasileiros lacrando faturaram mais de 30 bilhões com a pandemia. Só a Natura, com a campanha de lacração dos pais, faturou mais de 1,5 bilhão, 1 bilhão e 500 milhões de reais. Então, sim, essa agenda progressista, que utiliza pessoas de mentalidade um pouco mais fraca como massa de manobra, ela não está aí para poder produzir um mundo melhor para essas pessoas, mas simplesmente para poder produzir, para manter essa oligarquia no poder e garantir que essa oligarquia continue oferindo os lucros que eles estão acostumados, preservando a riqueza deles. Me mostra um país onde socialismo e comunismo... Socialismo não existe, nunca foi instalado o comunismo, né? O comunismo nunca foi instalado. Socialismo, sim. Me mostra um país socialista que instalou um regime marxista, leninista, maoísta, que melhorou a qualidade do povo. Vai melhorar a parcela ali daqueles que estão no poder, né? E aí você vê países que são direita, conservadora, capitalistas, que têm regimes realmente democráticos, não como o Brasil. Países que têm regimes realmente democráticos. Finlândia, Noruega, Suécia, Dinamarca. Esses países, Austrália, esses países têm uma qualidade de vida extraordinária. Em um sistema baseado em capitalismo, onde o dinheiro que você produz fica no seu bolso. O problema é que isso não é muito bom para a galera que quer que o dinheiro fique no bolso dela, né? Exatamente, porque não me interessa servir, né? Me interessa ser servido, seja eu achacando esse ou aquele. Essa é uma visão de mundo desses que pregam o amor, né? O fica em casa, ou você vai ser feliz na quarentena. Trabalha sobre essa perspectiva psicológica e continua escravizando o povo, né? Isso aí é uma receita de sucesso. Eu desafio você a encontrar uma pessoa que foi diretora-geral, presidente da ONU, que não tenha um viés socialista. Todos os presidentes da ONU foram socialistas até aqui. Todos. Você não erra um tiro. Desafio você ir lá e pesquisar. Todos os diretores da ONU, diretores gerais, presidentes, dê o nome que você quiser pro cara, tá? Todo cara que foi dono da ONU durante um período de tempo, todos eles nas últimas décadas, desde a fundação da ONU, são pessoas de esquerda. Os Estados Unidos doam 10 vezes mais grana para a OMS do que a China. E o Trump falou o quê? Que ele vai sair da OMS, já anunciou em junho desse ano, e vai sair da OMS em junho do ano que vem, porque ele está cansado de ver os Estados Unidos não sendo uma voz ativa dentro dos conselhos de resolução da OMS. Estou pagando um bandido para vir me assaltar, estou pagando um torturador para vir cortar minha orelha fora. A diferença da sua ciência para ciência do também médico Mandetta. Eu não sou político. Eu não quero voto, eu não quero me eleger. Eu pago minhas contas fazendo plantão. Eu preciso de 5 plantões para poder pagar todas as minhas contas no mês. Eu não tenho muita coisa. Minha vida é muito simples, cara. Muito simples. Eu gosto de algumas coisinhas assim. Eu sempre implico com minha esposa, né? Quando eu falo que a vida é simples, né? A gente gosta de tomar um vinho caro. Mas tirando pequenos luxos e pequenos mimos, não tem nada extraordinário. Eu não quero ter um carrão, eu não quero ser dono de uma ilha. Não, nada. O que me incomoda só, por uma questão de caráter e princípio, é ver a verdade sendo torcida de uma maneira absolutamente indecente, o povo sofrendo com condutas absolutamente equivocadas e ninguém se erguendo para falar que aquilo está errado. Eu não consigo ir dormir, cara. Isso me incomoda demais. Demais. Mas aí você tem que ir com calma, Alessandro, porque assim, se um dia você for para a política, eu não quero, amigo. Eu não quero, eu gosto de ler, escrever, eu faço meus livros. Se o livro vender, tá bom. Se o livro não vender, tá bom também. Eu gostaria que as pessoas comprassem os livros, mas para poder colocar uma ideia na cabeça dela. Mas, de vez em quando, eu tenho alguns livros que estão publicados na Amazon, quando as pessoas entram em contato comigo, eu mando os livros tudo de graça, eu dou tudo. Tem PDF, certo? Eu vou lá e colo no e-mail do cara 10 livros de uma vez só. O livro está lá mais para poder ser uma lista do que está publicado, mas eu não tenho intenção de ganhar dinheiro com aquilo lá, não. Eu não tenho intenção de ficar ganhando muito dinheiro, não. Seria bom ter muito dinheiro. Deve ser muito bom ter muito dinheiro. Mas eu não vou pautar minha vida em cima disso. É medíocre. É medíocre. Nós estamos vivendo um momento aí da pandemia, né? Essa fantasia, na minha visão limitada, é uma grande fantasia que nós estamos inseridos. Considere para mim, para começar, a questão das máscaras, né? Existe realmente uma efetividade sobre as máscaras? Existe ali uma questão objetiva ou simplesmente é uma proteção psíquica?
Ó, proteção psíquica. Como se fosse alguma coisa do X-Men, né? A Fênix Negra abre em campo de proteção em cima do cara. Aquela coisa de eu vou lavar só com água para dizer que tá limpa, né? Deixar a água passar pela mão, na verdade. Eu não vou nem esfregar, vou deixar a água passar na mão. Bom, eu estava conversando isso mais cedo com outro colega. Existem evidências mostrando que a máscara funciona e existem evidências mostrando que máscara não funciona. Então, na balança das evidências, você consegue colocar pesos iguais praticamente dos dois lados. Certo? Desse jeito, a gente não pode apelar exatamente para a ciência, porque as evidências são conflitantes. Eu tenho 5 quilos de evidência de um lado dizendo que funciona, eu tenho 5 quilos de evidência do outro lado dizendo que não funciona. Quando esse tipo de dilema acontece, é recomendável que você apele para uma ferramenta ancestral que nós temos, chamada bom senso. É uma ferramenta... O Aristóteles já falava sobre isso. O bom senso antecede o método científico em vários milhares de anos. Sim. Então vamos lá. Se máscaras funcionam, não era para os países que estão utilizando, que tem uma taxa de utilização de máscara mais elevada, estarem tendo uma quantidade menor de infectados e mortos? Se olhar os países que têm taxas menores de pessoas infectadas e mortas, esses países correspondem aos países que estão fazendo maior utilização de máscara? Não corresponde. Se máscaras funcionam, então por que eu tenho que manter o distanciamento social? Não faz sentido as duas regras ao mesmo tempo. Uma coisa que anular da outra. Eu ter essas duas regras simultâneas, né, coexistindo, elas não fazem sentido. Se eu me manter a 2 metros de distância de você, de qualquer pessoa, diminui o risco de eu pegar Covid, é simplesmente eu me manter a 2 metros de distância de qualquer pessoa e pronto. A gente faz isso em menos de um mês, em menos de uma semana, o vírus morre. Mas não aconteceu isso com o distanciamento social. Não aconteceu isso com o lockdown. Não aconteceu isso com a máscara. Então, se alguma coisa está colocando o vírus sob controle, parece não ser máscara, não ser distanciamento social, não ser lockdown. A resposta não parece estar aí. Aonde que a resposta está? Por que o vírus está diminuindo a incidência dele e por que tem menos pessoas ficando doentes e as taxas de mortalidade na maioria dos países do mundo está diminuindo? Por que isso está acontecendo agora? Foi por alguma coisa que a gente fez? Não. Porque esse é o ciclo do vírus. Eu ia falar cíclico, né? Ué. Se você começar a fazer uma dancinha em dezembro, a gente começar a dar a mão e fazer uma dancinha em torno de uma fogueira no começo de dezembro, porque o calor está muito grande e a gente está querendo que chegue um pouco de frio. Se a gente dançar em torno daquela fogueira durante uns 4 ou 5 meses, o frio chega. Porque até um relógio parado marca a hora certa 2 vezes por dia. Exatamente. Tudo que a gente foi fazendo, enquanto a pandemia estava acontecendo, pandemia entre aspas, tudo que a gente foi fazendo se viu como uma grande distração, uma trágica distração, enquanto o vírus cumpria resilientemente o ciclo de vida e infectividade que todos os agentes infecciosos cumprem. Eles surgem, infectam muitas pessoas, matam as pessoas mais vulneráveis. Nós dois somos leões e a gente viu um grupo de gazela na nossa frente. Qual gazela que a gente vai mirar para caçar? O macho líder do bando mais forte? É ela que vai perder. Os mais novos, mais fracos, imunodeficiente, o manco, o cego. Essas gazelas vão morrer primeiro. De repente a gazela lá mais nova, que salta 4 metros de altura, falou, bicho, pra gente pegar esse... Nós vamos tomar uns coices, hein? Vamos pegar aquela mais velhinha lá, ó, que está se arrastando. Então, quando um predador novo chega num determinado ecossistema, sim, ele vai se espalhar muito rapidamente, porque não havia nenhuma defesa contra ele ali até então. Ele vai custar a vida das pessoas mais frágeis naquele rebanho, mais de 70%. Mais de 70%. O último dado que eu peguei era 73,5% das pessoas que faleceram por causa do Covid, ou que foram colocados na conta do Covid, tinham mais de 65 anos de idade e 2 ou mais comorbidades. Ou seja, o vírus está cumprindo o roteiro de qualquer predador que chega no ecossistema. Ele está caçando os mais frágeis do rebanho. E nada do que a gente fez pareceu ter qualquer efeito em cima desse circuito. Teve lockdown, teve distanciamento social, teve máscara, teve multa para quem ia na praia, teve gente presa em praça, teve shopping fechado, crianças sem poder ir na escola, pessoas sem poder ir rezar a missa lá na igreja, frequentar a comunidade religiosa que ela aprecia. E nada disso, em momento nenhum,
fez desacelerar a marcha do vírus. Por acaso, depois que ele atingiu uma determinada quantidade de pessoas na população, a marcha dele foi diminuindo. Ué, mas isso já não estava num livro de infectologia que falava sobre o curso da peste negra, por exemplo, no século XIV? Não tem a ver com máscara. Tinha máscara de N95 no século XIV? E o circuito da peste negra, da Yersinia, no século XIV, foi exatamente o circuito que o Covid seguiu aqui. Foi exatamente o circuito da epidemia de influenza em 68. Foi exatamente o circuito do HIV. Quando o HIV surgiu lá no começo dos anos 80, cara, nem se você tivesse muito dinheiro, você não escapava. Foi um tal de artista de Hollywood morrer por causa do HIV que ia caindo igual folha, um atrás do outro. Porque o vírus, ele não faz questão se você é famoso ou se você tem dinheiro. Ele está de olho no seu sistema, ele está de olho no seu sistema de defesa. Então, se há uma falha no seu sistema de defesa, ele vai pegar você. Então, a gente teve o vírus HIV surgiu, se espalhou, matou muita gente, muito rápido, continua matando, mas não com a mesma velocidade de antes. Ele perdeu aquela potência. Ele continua aí, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Ele causa uma doença que é potencialmente letal, é sério, mas para quem, eu não sei quantos anos você tem, eu tenho 49. Para quem viveu aquele começo dos anos 80, anos 90, e viu artistas de rock, astros de Hollywood, gente morrendo por HIV, a situação do HIV hoje em dia nem se compara ao que a gente viu nos primeiros 15 anos dele. Eu costumo dizer que o HIV perdeu ali toda a sua cara de mal, né? Hoje as pessoas já não encaram ele como uma sentença de morte, né? É terrível ter tuberculose, eu vou ter que fazer um tratamento e vai ser longo, é chato. É terrível ter HIV, eu vou ter que tomar algum cuidado, preservar as pessoas que eu amo, mas assim, não é mais uma sentença. Então o que está acontecendo com o Covid é o mesmo circuito. Ele chegou, contaminou um monte de gente, matou os mais frágeis, o rebanho das pessoas, a imunidade de rebanho, vai se desenvolver, vai começar a interromper que o vírus pule de uma pessoa para outra, a taxa de infectividade vão cair, as taxas de mortalidade vão cair, e pronto, e o vírus se resolve, como sempre aconteceu na história da humanidade. Quando a gripe espanhola passou pelo mundo... E não é espanhola, né? É chinesa? Muito... Cara, poucas pessoas eu converso sabem isso. Estudar um pouquinho. Poucas pessoas eu converso... ela é chinesa, né? Não, eu não posso falar peste chinesa, mas eu posso falar gripe espanhola. O espanhol reclamou comigo sobre isso. Mas, bom, de qualquer forma, para poder usar o registro histórico, né? Cara, eu gostei demais. Pô, eu gostei mesmo. Para poder usar o registro histórico, a gripe espanhola matou gente pra caramba, mas matou muita gente no começo do século XX. Foi um arraso, certo? Tanto que a gente estava com medo agora que o Covid fizesse, era o mesmo arrastão que a gripe espanhola fez no começo do século XX. Sim. Quantas pessoas existiam no mundo no começo do século XX? 2 bilhões de pessoas. Exatamente. A gripe espanhola veio, junto com a Primeira Guerra Mundial, foi uma devastação monstruosa. A Segunda Guerra Mundial veio, a epidemia de gripe de Hong Kong veio, a epidemia de HIV veio, e a gente entrou no século XXI com mais ou menos 8 bilhões de pessoas no planeta. Engraçado, né? Todas essas epidemias terríveis não eram para ter exterminado a humanidade? E depois de 100 anos de epidemias e guerras terríveis, a gente tem 4 vezes mais pessoas no planeta? Não está na hora de a gente começar a olhar o registro histórico e parar de ter medo dessas coisas, não? Isso me lembra muito, doutor, a tal do aquecimento global, né? Ou agora a mudança climática. Me lembra, parece que o ser humano tem eu não sei, mas eles elevam a capacidade humana de gerir o mundo de uma forma que a gente subjuga o mundo. E eu costumo dizer que a natureza, ela é inóspita. A natureza, com um bichinho me pica aqui, se eu tiver uma alergia, já era. Então, a nossa capacidade de destruição do mundo, a natureza, ela é muito voraz e a capacidade dela de nos destruir é evidente e é fleumática. Mas, em contrapartida, eu também entendo que o ser humano ele tem essa capacidade de se reinventar e fazer isso que o doutor está falando. Hoje a alimentação é melhor, há mais tecnologia, há uma forma de cuidar melhor da terra e o ser humano prosperar enquanto saúde e também enquanto a quantidade de seres humanos. Mas eu queria, fechando esse prólogo todo aqui, te perguntar, foi uma coisa muito bem engendrada? Porque aí você vê a OMS, que para mim nada é a mesma coisa, mas você vê lá o ministro da Saúde falando isso, você vê o ministro da Saúde do Chile, do México, dos Estados Unidos, da Itália, da Alemanha,
Esse pessoal estava combinado ou foi muita confusão para trazer esse cenário perfeito aí que nós estamos vivendo? Quantas vezes você já viu Estadão, Folha, Veja, UOL, dando exatamente a mesma manchete? Várias vezes. É copiou ou colou. Ctrl-C, Ctrl-V. Não é manchete sobre o mesmo tema. É a mesma linha de manchete. Sim. Gripe espanhola matou 40 milhões de pessoas. Primeira Guerra Mundial matou 9 milhões de pessoas. De repente, Primeira Guerra Mundial matou 9 milhões de pessoas. Essa frase, no mesmo dia, na mesma hora, aparece no UOL, no Estadão, na Veja, na Folha. Não precisa muita coisa para você orquestrar isso. Precisa só de uma coisa para você orquestrar isso. Dinheiro. Biometal. É só dinheiro. Você tendo dinheiro, amigo, você faz a orquestra que você quiser. E Bill Gates, por exemplo, na virada do ano de 99 para 2000, Bill Gates, através da Bill e Melinda Gates Foundation, doou mais de 700 milhões de dólares para poder fundar uma aliança, uma empresa produtora de vacinas, para poder distribuir vacinas pelo mundo inteiro. A Gave Alliance. Amigo, você vai doar 700 milhões de dólares. Você não vai fazer, você é um bilionário. Você não vai doar seu dinheiro. Você não virou bilionário porque você doa seu dinheiro. Você virou bilionário porque você sabe fazer dinheiro. Então, isso que você está travestindo de doação, isso é um investimento. Você não seria bilionário doando dinheiro. Você não está doando, você está investindo. E a Gave Alliance, que foi fundada por uma grana dada pela Bill e Melinda Gates Foundation, uma das sedes da Gave Alliance é aonde? Dá um chute aí. China. Na China. Na China. Só vou assustar se você falar que é em Wuhan. Aí derrubou. É na China. Quer dizer, pelo amor de Deus, né? Se você começar a achar que nada disso é programado, que nada disso é planejado, que nada disso é muita coincidência para ser coincidência? Pelo amor de Deus, né, cara? É verdade. Pelo amor de Deus, né? Um cara que é bilionário nos Estados Unidos doa 700 milhões de dólares para poder abrir uma empresa de vacina na China e poucos anos depois a China começa a distribuir epidemia atrás de epidemia de vírus pelo mundo. O material que você vai usar para poder enfrentar aquela epidemia, eu vou precisar comprar ventiladores, né, respiradores. Ok. Você vai comprar esses respiradores da onde? Da China. Você vai precisar comprar luva. Da China. Vai precisar comprar capote. Você vai precisar comprar maquinário, ambulância. E essas peças, a ambulância vem da GM, mas a peça que é feita na ambulância vem da onde? Você precisa comprar monitores cardíacos. A tela de monitor cardíaco é feito por uma empresa brasileira, mas a tela de LCD vem da onde? Perfeito. Aí você acha mesmo que isso é tudo uma grande coincidência, né? Exatamente. Mas assim, a gente, como diz a minha mãe, vamos e convenhamos. Foi um processo muito bem engendrado, né? Medo na população, desinformação. Só mais uma? Vai. Eu falar da Open Society? O que é a Open Society? Open Society é do nosso querido amigo metacapitalista, Jorge Soros. Isso. Até aqui, até hoje, quanto de dinheiro que Jorge Soros já doou para a Open Society? Você tem ideia? Não faço ideia. 32 bilhões de dólares. 32 bilhões de dólares foram investidos pelo Jorge Soros na Open Society. Exatamente o que ela faz? Com 32 bilhões de dólares, o que ela faz? Eu sei o que eu faço com 32 reais. Eu compro uma garrafa de vinho. Eu sei o que eu faço com 32 mil reais. De repente eu troco de carro. Eu sei o que eu faço com 320 mil reais. De repente eu compro uma casa. Eu sei o que eu faço com 3 milhões e 200 mil reais. Eu compro uma lancha, um iate. O que você faz com 32 bilhões de reais? Eu mexo na base do mundo. Eu consigo eleger presidentes com 32 bilhões de reais? Se fazer um presidente no Brasil em 2014 corresponde a 1% do dinheiro que a Open Society já recebeu. Se ela pegar esse dinheiro, e vamos pensar que o Brasil é o 5º maior território do mundo, o 6º maior população. Não tem poucas nações do tamanho do Brasil. E o interesse é absurdo. Com esse 1% da Open Society, eu consigo, vamos botar 10%, eu vou pegar 3,2 bilhões de dólares. E a partir de 2010 eu vou começar a fazer presidentes pelo mundo inteiro. Perfeito. Eu consigo? Alinhado. Exatamente. Exatamente. Fora agora que o Jorge Soros está derramando dinheiro ali para os democratas e para o Black Lives Matter, né?
Para fazer esse mega todo que estão fazendo nos Estados Unidos, né? Para que você vai fazer presidente? Para você conseguir fazer a sua agenda caminhar, né? Porque na hora que um presidente decretar um lockdown e as pessoas entrarem em desespero e aceitarem que a vacina é a grande salvação, elas não vão ligar desse presidente comprar milhões de doses de uma vacina que não foi testada ainda. Exatamente. Ninguém vai fazer cara feia para isso. Exatamente. E aí você vai comprar uma vacina que ou faz mal ou é feita de água, a preço de ouro, justificado por um estado de emergência, declarado por um cara que você colocou, você, bilionário, colocou na OMS, para que ele declarasse o estado de emergência. Eu fiz presidentes em vários países na Europa para que eles obedecessem esse cara. Investi em fábricas na China para que esses presidentes da Europa agora comprem coisas das minhas fábricas na China. Quanto que vai valorizar a ação da minha empresa na China, que agora falou que tem uma vacina pronta? Todo o dinheiro que eu investi, irmão, volta para mim multiplicado por 1000. Exatamente. E aí eu faço esse circuito rodar todo de novo. A economia doméstica é nível global, né? O mundo virou o quintal deles. E aí a gente fica aqui embaixo, no porão mais profundo da caverna, discutindo se máscara funciona, discutindo se a vacina vai vir ou não, se tem que fazer lockdown ou não, se tem que fazer distanciamento social ou não. Quando você se dá conta das mãos que movem os marionetes nesse tabuleiro, rapidamente as escamas saem do seu olho e você começa a enxergar a verdade. Que distanciamento social é engenharia social, que lockdown é destruição de economias para você poder comprar o que era caro por um preço mais barato, que uso de máscaras compulsória é teste de subserviência para preparar o terreno para a instalação de uma ditadura socialista. Então, quando a gente discute máscaras, o buraco, já que você abriu a janela de que a gripe não é espanhola, então você aguenta o regaço, não aguenta? Vai embora. Você aguenta o regaço. A gente pode levar a conversa para um outro nível. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Aliás, eu queria considerar também, fora tudo isso que você elencou, nós temos as questões de crianças 2, 3, 4, 5, 6, crianças até 10 anos, usando máscara. Às vezes eu estou andando na rua e eu não uso máscara. E eu vejo lá o pai, a mãe e uma criancinha de 3 anos pedalando de máscara. Se esses pais soubessem o tamanho do atraso pedagógico e o problema psicológico que estão causando nessa criança para daqui 15, 20 anos, é insano. Esses pais deveriam ser colocados numa camisa de força, na minha visão. Esse é o lance, né? As pessoas se preocupam se máscara faz bem ou mal. Máscara é ruim para a saúde ou é bom? Se você tiver a capacidade de considerar a cicatriz emocional, cognitiva, a cicatriz de resiliência dessa criança, dela vir para casa de repente chorando porque alguém reclamou que ela não estava usando máscara, e ela achar que ela vai encontrar no pai e na mãe um apoio, e o pai e a mãe reforçarem aquilo, mas você não está usando máscara, a criança vai se sentir completamente desamparada, desprotegida. A escola deveria ser um ambiente divertido, ver meus colegas deveria ser divertido, aprender deveria ser divertido, minha família deveria me proteger, mas não, olha o que eles estão fazendo comigo. E a criança, aquilo não adianta, né? Máscara não adianta. Se máscara adiantasse para poder diminuir o risco de doença respiratória, então por que a gente não instituiu o uso de máscara várias décadas atrás para poder extinguir a tuberculose? 1.100.000, 1.200.000, 1.600.000. Em 2017 foram 1.300.000, em 99 foram 1.600.000 mortes, em 2017, 2018, 1.150.000. Ou seja, todos os anos, nos últimos 20 anos, a tuberculose vem matando mais de 1 milhão de pessoas no mundo inteiro. Se nós estamos tão preocupados em reduzir o risco de morte para uma doença respiratória, por que a gente não vem usando máscara desde 99? Porque não há interesse político. Agora... Então, quando você começa a perguntar se máscara funciona, você está perdendo o fio da meada. Quando você começa a perguntar, e perguntar seriamente qual é o limite de distanciamento social, inclusive esses dias agora me perguntaram, né? Alessandro, você não acha que a prática de distanciamento social pode aumentar a incidência de Alzheimer? Eu falei, não. Porque quem está fazendo distanciamento social já está sofrendo de Alzheimer. A pessoa já está num processo de demência. Muito bom. Exatamente. A gente tem que manter a distância de 1 metro
2 metros entre uma pessoa e outra, certo? Nós vamos no bar, tomar um chopp, a gente senta lá na cadeira, na mesa e tal, e o garçom afasta a outra mesa que vai chegar um casal lá, alguém, um grupo de amigos, porque eles têm que ficar 2 metros de distância da gente. Sim. Ok? Por que não 1,90 m? Por que não 2,10 m? Porque o vírus tem uma noção espacial muito boa. Isso. Porque eles determinaram, por exemplo, que 2 metros de distância é a distância que normalmente quando você está falando, o cuspe que sai da sua boca viaja. Então, a 2 metros de distância, o cuspe já não consegue ir tão longe. Ok? Então, uma mesa só de crianças, elas têm a mesma capacidade pulmonar de um adulto? Então a mesa delas poderia ser mais próxima? Uma mesa de anões, eles são adultos, mas eles são anões. O pulmão dele é o tamanho do pulmão da criança. Então, num bar que atende só anões, a mesa pode ficar 1 metro de distância ao invés de 2. Mulheres têm uma capacidade pulmonar 25% menor do que a capacidade pulmonar de um homem. Então, se uma mesa só de homens tem que ficar a 2 metros de distância, de repente, uma mesa, um bar que só atende mulheres, pode manter as mesas a 1,75 m de distância. Ou seja, os desdobramentos irracionais disso que eles estão chamando de lógica são tão imensos que a única saída que a gente tem é falar que isso não é lógica, que isso também é irracional, que isso é também uma loucura, e qualquer pessoa que esteja implementando esse tipo de medida deveria ser trancafiado no manicômio jurídico, porque o cara não sabe o que está fazendo. Mas deixa eu te perguntar, você que é uma pessoa que está muito ativa na rede social e está sendo arguído o tempo todo aí por grandes canais, as pessoas não estão dispostas, doutor, a usar o senso crítico. São 3 neurônios, é só ligar a chavinha, mas as pessoas preferem achar que existe um político que, em via de regra, é corrupto, é covarde, que está protegendo ela. Eles ficam terceirizando a sua capacidade de pensar. A gente nunca vai construir um país grande se continuar assim. Mas, sem fazer um raciocínio desesperador de momento, a gente nunca teve uma capacidade de conectividade, uma independência dos canais oficiais ou dos grandes conglomerados de mídia, como a gente tem agora. A Primavera Árabe, o que aconteceu lá na Turquia, o que aconteceu na região do Oriente Médio como um todo, no Egito, isso só foi possível, infelizmente, inclusive o ataque das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, tudo isso só foi possível graças a essa rede de interconectividade que a gente tem hoje em dia. Ela pode ser usada para coisas terríveis, mas ela também pode ser usada para coisas extraordinárias. Perfeito. E a capacidade das pessoas buscarem ativamente a informação e conseguir ter 2 pesos e daí ver qual vai ser a medida que ela vai querer, né? Eu tenho um peso do lado de cá, eu tenho um peso do lado de cá. Eu vou colocar os 2 aqui em cima e vou analisar qual que é o mais sensato. Antigamente ela era bombardeada com um único viés de informação. Agora a gente começa a ter isso. Canais de YouTube, Instagram. 5 anos atrás, quem é que fazia live no Instagram? Não, 5 anos atrás o Instagram nem tinha. 10 anos atrás, quem é que tinha canal de assinantes no YouTube? No Brasil? Eu acho que só o Rafinha Bastos. Só. Entende? Então isso está crescendo. 15 anos atrás, quem é que tinha um canal no Telegram para poder disseminar informações? Você viu um estudo, você viu uma notícia, você viu uma coisa que dá para linkar com a outra, você viu de repente um estudo que desmente o que determinado político está falando. Como você faria isso para poder disseminar essa informação? 15 anos atrás, você ia jogar no WhatsApp? Você ia jogar no seu grupo do Telegram? Você ia fazer uma live no Instagram? Exatamente. Então essas ferramentas estão surgindo e a capacidade das pessoas adquirirem ideias divergentes que estimulem o raciocínio crítico, isso é uma semente que a gente está plantando agora. Isso é de uns 5 anos para cá. Se o Facebook, por acaso, apertar os conservadores lá e limitar o poder de alcance, o que você vai ver é uma migração desses conservadores para outras redes. O que eu tenho percebido nos últimos meses é que a quantidade de pessoas que está migrando para o Instagram e para o Twitter é monstruosa. É como se tivessem cortado uma artéria femoral lá do Facebook e ele está drenando sangue. Sim. O poder de alcance no Facebook estaciona, a quantidade de seguidores no Facebook estaciona, mas os canais de Telegram, a galera que te acompanha no Twitter, a galera que te acompanha no Instagram, está subindo exponencialmente. Então, não é necessariamente que os conservadores estão sendo censurados. É como um rio que desce uma montanha. Quando encontra uma pedra, ele não reclama e sobe a montanha de volta. Ele encontra um caminho. Exatamente. Ele flui, né? Ele flui. Então, que seja Parler, que seja Gab, que seja Instagram, enfim,
a capacidade do conservadorismo, dessas mentes, de ideias divergentes em relação ao mainstream, ao status quo que governou a gente até aqui, essas mentes borbulharam, surgiram, foram percebidas, foram seguidas por outras, e elas vão encontrar um local de pouso. Pode ser um hub, sabe como se fosse um hub? Um aeroporto, um hub? Sim. Você pousa no Instagram, depois você pousa no Twitter, depois você pousa no Gab, e provavelmente o Orkut era a grande rede social. Está sempre em movimento. Você falou aí do conservadorismo, né? Lembrei agora do nosso querido amigo Paulo Briguet. Ele pediu para eu te lembrar que ele vai comprar um álbum maior. Ele falou que vai fazer sentido falar isso pra você. Aí é uma piada interna de vocês, mas ele pediu para eu falar isso. Doutor, essa é uma provocação, uma piada. Crianças, anões, cadeirantes estão protegidos devido à sua altura do Covid-19, né? Isso é fato, né? Pensa só, você está sentado num bar, você pode ficar sem máscara. Mas se você se levantar para poder puxar a cadeira para sua esposa, por exemplo, você tem que colocar máscara. Aí ela se sentou, você senta, você tira a máscara. Aí você quer ir no banheiro, tirar água do joelho, levantou, põe a máscara. A conclusão que eu chego, que não é a máscara, é o fato de você estar sentado ou de pé. Então, se é dentro desse princípio, é simplesmente impossível um cadeirante pegar Covid no bar. O filho me chamou para jantar, pai, vamos jantar? Fomos no restaurante, e eu não uso mesmo máscara. Foi entrar, senhor, tem que colocar máscara. Mas, moço, eu estou a 1,5 m da mesa que eu vou sentar, o senhor precisa colocar máscara. Eu falei, para não indispor, ele estava trabalhando, né, o trabalho dele, ele me deu a máscara, eu não tenho máscara, ele me deu uma máscara, e aí eu entrei no restaurante, mas assim, é surreal ver o nível de insanidade que as pessoas estão, é absurdo. Eu estou vendo as reeleições, né? As pessoas, sob essa perspectiva que o político corrupto, inapto, acéfalo, sem credibilidade alguma, por utilizar dessas coisas de proteção, as pessoas estão reelegendo esses caras porque acham que estão sendo protegidas por ele. E eu, sinceramente, tenho visto como as pessoas não estão criticando o momento. Elas não se permitem questionar. Mas, João, graças a canais como o seu e muitos outros que têm colocado a cara a tapa, né? Não é fácil. A mesma quantidade de elogios que você ganha e de apoio que você ganha 10 vezes mais caminhão de pedra em cima da cabeça. Isso é verdade. Então, pessoas que estão fazendo esse tipo de trabalho, cara, isso tem um valor grande demais. Grande demais. A gente está na pré-história do grande despertar da nação brasileira. Do grande redespertar, né? A gente foi enfiado numa tumba desde a proclamação da República de 89 e a gente está acordando dela agora. E pessoas que fazem esse tipo de trabalho é essencial. A capacidade de levar informações, eu não quero que as pessoas pensem como eu penso, eu só quero que elas pensem. Exatamente. E de repente o incômodo de ter acesso e contato com esse tipo de opinião que é diversa da delas, força elas a pensar de alguma maneira. Para a gente finalizar, já agradecendo uma vez mais, eu queria ver contigo a questão das vacinas. Eu vi a tua fala, principalmente no programa com a Kombi lá, sobre as vacinas. Eu queria que você explanasse aqui rapidamente, porque você foi interrompido lá pela jornalista, e eu queria que você usasse esse momento final aqui para falar sobre a questão dessas vacinas, RNA, DNA, como é que é isso, como a população pode se defender dessa visão doriana de vacinar todo mundo. Existem vários tipos de vacina em desenvolvimento, 140, 170 tipos diferentes 170 vacinas em desenvolvimento, de vários tipos diferentes. Vacina de DNA, anticorpo monoclonal, vacina de RNA mensageiro, vacina de antígenos, vacina de vírus vivo atenuado, tem vários tipos sendo desenvolvidos. Classicamente, tantas vacinas do agente infeccioso, vou falar de vírus, né? Não falar de vírus. As vacinas de vírus morto, entenda-se, vírus inativado. Quantas vacinas de vírus vivo atenuado, a Sabin, por exemplo, a vacina de vírus vivo atenuado. A febre amarela é uma vacina de vírus vivo atenuado. Essas vacinas, elas levam tempo para serem desenvolvidas. 10, 14 anos, de repente, se você fizer pancando ali, você vai conseguir fazer uma vacina decente em 5 anos. Então, não é possível você desenvolver uma vacina dentro das tecnologias usuais que nós utilizávamos para poder desenvolver as vacinas anteriores em um intervalo menor do que 5 anos. Se você conseguir fazer uma vacina em um intervalo menor do que 5 anos, ela utilizou alguma outra tecnologia, como uma tecnologia de RNA mensageiro. O problema é que RNA mensageiro nunca foi utilizado como vacina na nossa espécie. Então a gente está falando de um negócio que nunca foi usado antes. O que foi usado antes é o quê? Cobaia. O que foi usado antes são vacinas de vírus vivo atenuado ou vacinas de vírus inativado.
Mas essas vacinas desse grupo, elas em geral levam 10 a 14 anos para serem desenvolvidas. O que o Brasil está comprando, por exemplo, não é uma vacina de RNA mensageiro. A gente está comprando uma vacina que cai nessa categoria. Vírus inativado, vírus vivo atenuado. Cai nessa categoria de antígeno, vacina de antígeno. Mas o desenvolvimento de vacina de antígeno leva 10 a 14 anos, pô. Como que conseguiram fazer a fase de testes in vitro, análise de papelada, 3 fases de testes clínicos, análise de papelada de cada uma dessas etapas de testes clínicos em humanos, que não é fácil, sendo que a fase 3 de testes clínicos é quando eu vacino uma grande população de uma cidade, não vacino outra, por exemplo, e acompanho em vários ciclos sazonais para poder saber se aquela vacina conferiu imunidade ou não. É como se fosse vacinar São Paulo contra o Covid esse ano e não vacinasse o Rio. E aí em 2021 e 2022, eu vou comparar a incidência do Covid em São Paulo e no Rio, e eu espero ver que a incidência em São Paulo foi menor. Como que essa fase 3 de estudos clínicos já foi realizada, que ela exige aí 3 a 4 anos de acompanhamento, como que isso foi realizado em 10 meses? Como que você enfiou 3 anos de avaliação clínica em 10 meses de estudo? Parece a medicina do micro-ondas, né? Não vai acontecer, né? Você está lá fazendo um download de alguns filmes no seu computador, você conseguiu baixar 10 filmes. Em meia hora, sua internet estava o bicho. Você baixou 10 filmes em meia hora. Bom, você vai levar umas 24 horas para assisti-lo. Não é porque você baixou o vídeo que ele já está pronto. Não é porque você desenvolveu uma vacina que ela já está pronta. Eu vou levar um tempo para poder avaliar essa vacina. Então, não, é virtualmente impossível a gente ter uma vacina boa, decente, segura e eficaz para o Covid. Ela cumprir esses requisitos, é impossível fazer isso em menos de 5 anos. Se fizerem em menos de 5 anos, alguém fraudou alguma etapa do processo. Não fez direito, abriu mão dos critérios de segurança, não fez uma análise de eficácia criteriosa, alguém sacaneou alguma etapa, porque não tem como fazer. Você faz esse alerta aqui para fechar. Você faz esse alerta quanto à vacina, mas a tua visão também é vacina para quê, né? Eu também tenho essa visão. Se a gente está falando sobre um vírus que é cíclico, que vai e volta, se modifica, a vacina é dinheiro jogado fora e parece mais um placebo, né? É insano as crianças não estarem nas escolas, né? Absurdo, absurdo. É um absurdo. Isso eu falo todas as vezes, cara. Um país que abre um bar antes de abrir uma escola, ele já passou uma mensagem muito alta, muito reverberante, né? Muito eloquente sobre o tipo de país que ele quer ser. Exatamente. Eu vejo as pessoas preocupadas em querendo ir para a praia, vejo as pessoas preocupadas querendo ir para o bar, as pessoas preocupadas indo para o cinema, mas eu não vejo o mesmo grau de assombro, sabe? De angústia, de nervoso, de querer ver as crianças de volta na escola. Exatamente, concordo com você. Eu disse no meu condomínio onde eu moro, quando eles fecharam um parquinho, eu disse, quando você fecha um parquinho para que uma criança não brinque, é um sinal claro que a humanidade não deu certo. Ou a gente está num período que alguma coisa vai ter que ser feita, né? Exatamente. E é por isso que eu sempre falo que eu sou a favor do novo normal. Eu sou a favor do novo normal. Que novo normal é isso? Porque o normal antigo, onde a gente tinha um governo de PT drenando os nossos cofres, okay. Onde a gente tinha um monte de corrupto não sendo preso, onde a gente tinha escolas que não ensinavam porcaria nenhuma e as crianças saíam de lá mais burras do que entravam, onde a gente tinha milhões de crianças sendo abortadas no mundo inteiro, a gente tinha dezenas de milhares de meninas no Brasil sendo estupradas todo ano. O Brasil tem 55 mil estupros por ano, 53% desses estupros acontecem em meninas com menos de 13 anos. E esses caras são presos e conseguem progressão de pena. Esse era o nosso normal, não era? Exatamente. Eu não quero isso normal. Se isso era o normal dos últimos 20, 30 anos, eu não quero. Eu costumo dizer que isso era comum. Isso não era normal, era comum, né? Mas eu entendi a sua provocação. O Parlatório Livre e a Rádio Vida Melhor FM agradece a presença dessa entrevista do doutor médico Alessandro Loyola, uma voz serena nessa loucura chamada pandemia. Um grande abraço, estamos sempre à disposição. Valeu, cara. Um abraço para todo mundo e me chama de novo que a gente volta. Vamos fazer sim. Um grande abraço, gente. Obrigado.